Sejam bem-vindos. Hoje é terça-feira, dia 17 de setembro de 2019. Neste vídeo vamos falar sobre o salário mínimo. Matéria do Terra.com e do GazetaDoPovo.com. Governo planeja mudar Constituição Federal para congelar salário mínimo. É exatamente isso que você ouviu. O governo federal quer congelar o salário mínimo, ou seja, não reajustar mais por nenhum índice durante o período de governo do presidente Jair Bolsonaro. De acordo com GazetaDoPovo.com, a equipe econômica estuda retirar da Constituição Federal a previsão de que o salário mínimo seja corrigido pela inflação. Isso foi o que informou o jornal Estado de São Paulo. A ideia é que, em momentos de grave desequilíbrio fiscal, como atualmente está acontecendo no país, haja condições de congelar temporariamente os aumentos nominais da remuneração. Então, o governo Jair Bolsonaro, a equipe econômica do governo, pensa congelar, ou seja, durante o resto do governo Jair Bolsonaro, não dá nenhum reajuste. Não seria só a reposição da inflação, seria aumento zero. O salário mínimo seria congelado durante o resto do governo Jair Bolsonaro. Vejam o que diz a reportagem do GazetaDoPovo.com. O congelamento do salário mínimo poderia render uma economia entre 35 a 37 bilhões de reais, segundo fontes da equipe econômica consultada pelo jornal. A ideia do governo em congelar o salário mínimo é, mais uma vez, economizar. Vejam que hoje a Constituição Federal prevê que é direito do cidadão ter acesso a um salário mínimo, entre aspas, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. Fecho aspas. Isso é o que diz a nossa Constituição Federal, a nossa Carta Máxima, que poderá ser mudada para que o governo economize, para que o salário mínimo seja congelado. Vamos saber quem são os autores dessa grandiosa ideia. A ideia de retirar a obrigatoriedade da correção inflacionária do salário mínimo tem sido costurada com os deputados. Vejam quem são eles. Pedro Paulo, do DEM do Rio de Janeiro, este cidadão que aparece aqui. E Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, aqui em cima. Respectivamente, autor e relator de uma proposta que regulamenta a regra de ouro e tenta limitar o crescimento de gastos obrigatórios. A grande ideia é congelar o salário mínimo. Na matéria do Terra.com, governo estuda congelar salário mínimo nos próximos anos. Oficialmente, porém, a proposta de orçamento para o ano de 2020 prevê aumento do salário mínimo dos atuais R$ 998 para R$ 1.034 a partir de janeiro do ano que vem, levando em conta a variação da inflação. Esse valor também poderá ser mudado até o final do ano. Mas a quem defenda, no entanto, não dá nem mesmo a inflação para a reposição salarial para abrir espaço no orçamento para despesas de custeio da máquina pública e investimentos. O governo quer congelar o salário mínimo, na mesma hora que quer dar 3,7 bilhões de reais para campanhas públicas. Há uma incoerência muito grande. Para o trabalhador assalariado, que vive do salário mínimo, o governo quer congelar.
mas para os políticos gastarem nas suas campanhas públicas, o governo quer aumentar o valor de 1 bilhão e 300 milhões de reais para 3 bilhões e 700 milhões de reais. O governo não conseguiu, por enquanto, implantar a CPMF. O presidente fez aquele vai que cola, botou o cidadão como boi de piranha, esse que foi demitido, Marcos Sintra, da Receita. Foi queimado, o governo disse, não, CPMF não vai dar certo porque o Congresso Nacional não vai deixar passar. Aí agora vem esses dois deputados com essa grande ideia de economizar às custas do assalariado, de quem ganha menos neste país, de quem trabalha e de quem ganha menos nesse país. Congelar salário mínimo. Não estou falando em congelar salário do STF, que continua comendo a sua lagosta, congelar salário mínimo de trabalhador que hoje ganha R$ 998 e provavelmente terá esse salário congelado até o final do governo Jair Bolsonaro. Esses dois cidadãos que estão aqui são os autores, autor e relator dessa grande proposta, congelar salário mínimo. Para isso, é necessário mudar a Constituição Federal. E isso pode ser feito através, novamente, de uma PEC, proposta de emenda à Constituição, igual a essa que já tramita no Congresso Nacional, no Senado, para a reforma da Previdência Social. É a PEC 6/2019 que tramita no Senado Federal, onde o senador Tasso Gereissati do Ceará é o relator. Então, a proposta agora da equipe do governo é congelar o salário mínimo por tempo indeterminado. Para isso, como falamos, é necessário mudar a nossa Carta Máxima, a Constituição Federal. Vão ferir a Constituição Federal para economizar às custas do trabalhador que recebe o piso, ou seja, o salário menor, salário mínimo, hoje em R$ 998. Então não teria nem a reposição da inflação. Se mexeria na Constituição Federal para que o trabalhador não recebesse, durante o resto do governo Bolsonaro, nenhum aumento. Isso daria uma economia entre 35 e 37 bilhões de reais, segundo fontes da equipe econômica, ouvidas pelo Estadão/Broadcast. Então essas foram as duas matérias, uma do Terra.com e outra da Gazeta do Povo. O governo Jair Bolsonaro quer mudar a Constituição Federal para congelar salário mínimo. Nós vamos deixar os links dessas matérias aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.